Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje, quarta-feira, hoje é dia 22 de março de 2023. O evangelho que o Senhor, que a igreja nos propõe nessa quarta-feira está em João capítulo 5, versículos de 17 a 30. No evangelho de ontem, na liturgia de ontem, nós vimos que Jesus se encontra com um paralítico no tanque de Betesda. Jesus se aproxima do paralítico e diz: "Queres ser curado?" E ele que estava esperando que o anjo descesse as águas do tanque de Betesda, movimentasse as águas e ele pudesse entrar nas águas para ser curado, porque havia uma tradição judaica de que o primeiro que entrasse nas águas depois de descer dos anjos seria curado. Ele estava já nessa expectativa há 38 anos e não era curado. Então Jesus cura aquele paralítico, mas era dia de sábado. Os fariseus, vendo que Jesus havia curado em dia de sábado, se revoltam contra Jesus. E é esse o contexto do evangelho de hoje. É a continuação imediata do evangelho de ontem, que se encerrou no versículo 16. Hoje começamos o evangelho no versículo 17 do capítulo 5 de João. João, capítulo 5, versículo 17. Os fariseus estavam revoltados com Jesus, porque ele havia curado em dia de sábado. Poucos se importavam com o grande milagre que havia acontecido, poucos se importavam com aquele homem que havia 38 anos, uma geração inteira, estava paralítico e mendigava. Não se alegraram com a restauração da vida do homem, mas achavam que queriam procurar um pretexto para acusar Jesus, porque ele havia curado em dia de sábado. Vamos ao evangelho de hoje? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Pai continua agindo até agora e eu ajo também. Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai. Tudo que o Pai faz, o faz também semelhantemente o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiques admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha voz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo. Ele conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilhes disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no sepulcro sairão deles ao som da sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida. E aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados.
De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, mais uma vez, os fariseus se levantam contra Jesus. Eles morriam de inveja de Jesus, porque Jesus arrebanhava uma multidão atrás de si. Jesus curava, libertava, Jesus operava sinais e prodígios, mas os fariseus não se deixavam tocar pelos sinais, pelos milagres, pelas palavras de sabedoria de Jesus. Os fariseus não se deixavam tocar por aquele fenômeno de multidões que seguiam Jesus, mas ao contrário, eles se enraiveciam, movidos pela inveja e pela soberba, eles se enraiveciam, porque eles deveriam ser exaltados pelo povo como justos, como mestres da lei, como conhecedores da lei, como cumpridores da lei. Eles deveriam ser chamados de rabi, eles deveriam ser chamados de mestre, não um nazareno, não um filho de carpinteiro, não alguém que sequer estudou em uma escola farisaica, como o próprio apóstolo Paulo depois vai dizer que estudou na escola de Gamaliel. Jesus não tinha formação humana nenhuma. De onde ele vem então a autoridade para pregar, para arrebanhar atrás de si uma multidão? A inveja dos fariseus e a soberba deles, porque se achavam grandes, dignos do louvor do povo, guardiões da lei de Moisés, filhos de Abraão. Como então ele tomava o lugar deles? A revolta dos fariseus contra Jesus era exatamente essa. Esse homem está tomando o nosso lugar. Está tomando o nosso poder. Queridos, porque além de serem honrados, além de serem tidos como justos pelos judeus, os fariseus também lucravam economicamente com isso. Porque no templo só era possível usar a moeda do templo. E quem fosse oferecer no templo um sacrifício, ainda que seja um par de rolas, tinha que comprar as rolas do templo com a moeda do templo. Para isso, tinha que passar nos cambistas. Você lembra daquela cena em que Jesus toma uma corda e faz com cordas um chicote? Pacientemente, Jesus faz com cordas um chicote e depois expulsa os cambistas do templo? Exatamente isso. E ele vai dizer: não façais a casa do meu pai uma casa de comércio, uma casa de ladrões. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Queridos, era isso que os fariseus faziam. Eles estavam abusando do povo para se manter economicamente. E também se alegravam muito em serem tidos como mestres, como justos pelo povo. Então ali os fariseus, alguns pecados estavam latentes demais. O pecado da inveja, latente demais. O pecado da ganância, da avareza, latente demais. Mas, sobretudo, o pior pecado dos fariseus era a soberba. São Tomás de Aquino vai dizer que os fariseus eles eram incorrigíveis. Por que eles eram incorrigíveis? Exatamente por causa da soberba. E olha como que a soberba dos fariseus os tornava cegos. O evangelho de hoje começa quando Jesus diz assim: meu pai continua agindo e eu também, meu pai continua agindo até agora e eu ajo também. Jesus estava assim dizendo: eu curo mesmo em dia de sábado, porque meu pai opera milagres, inclusive em dia de sábado, e eu também opero em dia de sábado, porque eu e o pai somos um. Eu sou como Deus. Eu sou Deus. E os fariseus, o versículo 18 diz assim, por essa razão os judeus com maior ardor procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava que, ainda que Deus era seu pai, se fazia igual a Deus. Os fariseus estavam revoltados contra Jesus porque Jesus curava em dia de sábado, Jesus operava em dia de sábado. E Jesus diz abertamente para eles: eu sou Deus feito homem. Por isso eu posso curar, e curo e liberto quando eu quiser, inclusive em dia de sábado, porque eu sou Deus. Eles se revoltavam contra Jesus e queriam matar Jesus. E Jesus então, em vez de se defender, Jesus diz: é exatamente isso que vocês entenderam. Eu disse que eu sou Deus, vocês entenderam que eu estou afirmando a minha divindade, e eu reitero: eu sou Deus.
e virei a julgar os vivos e os mortos. Vai dizer o Senhor, versículo 19, em verdade vos digo, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o faz também semelhantemente o filho, pois o pai ama o filho, e o filho mostra-lhe tudo o que faz, e maiores obras do que essa ele lhes mostrará, para que fiques admirados. E vocês estão admirados porque verem eu operar milagres em dia de sábado e dizendo que eu sou filho de Deus, um com Deus, Deus feito homem, vocês vão ver coisas maiores do que essas ainda. E Jesus vai aqui, continua dizendo e mostrando para eles que ele é Deus feito homem. E no fim do evangelho de hoje, Jesus anuncia o julgamento final. Ele diz assim, não vos maravilhes disso, porque vem a hora que todos que se acharem nos sepulcros sairão deles ao som da sua trombeta. Isso aqui está dizendo a sua segunda vinda gloriosa. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda gloriosa, todos ressuscitarão. Os justos e os injustos, os santos e os pecadores réprobos, condenados ao inferno, todos ressuscitarão na sua própria carne, serão julgados na sua própria carne, e com a sua própria carne ganharão o seu destino eterno, vai dizer o Senhor no versículo 29. Os que praticaram bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram mal ressuscitarão para serem condenados. Por que Jesus diz isso para os fariseus? Queridos, Jesus é Deus feito homem e é um Deus de misericórdia. Jesus veio para salvar a todos. São os pecadores que precisam do auxílio de Jesus. E Jesus quer salvar também aqueles judeus que o queriam matar. Os judeus tinham intento, tinham planos de matar a Jesus. Por essa razão, versículo 18, por essa razão os judeus com maior ardor procuravam tirar-lhe a vida. Eles estavam traçando planos para matar Jesus, traçando planos para condenar Jesus à morte. Jesus queria a salvação deles. Jesus queria a vida deles. Então Jesus reitera, eu sou Deus mesmo, feito homem. Opera esses sinais para que vocês se convertam. E no último dia, vocês verão um milagre ainda maior do que esses sinais. Vocês verão a minha vinda gloriosa, vocês verão a ressurreição da carne. Como nós cremos e rezamos nosso credo, creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Jesus fala, vocês verão a ressurreição da carne, todos os ressuscitarão dos sepulcros e serão julgados. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Jesus aqui está convidando os fariseus à conversão. Mas eles eram incorrigíveis. Incorrigíveis por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba. Por causa do seu orgulho e da sua soberba, eles fechavam o coração à graça de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes, vai dizer São Pedro na sua primeira carta. Após essa meditação breve desse evangelho de hoje, em que a gente vê que Jesus opera um milagre tremendo, em vez dos fariseus, dos judeus se converterem, eles ainda ficam com mais raiva de Jesus e querem matar Jesus. Eu quero convidar você a olhar para a sua vida. Diante de tantos sinais que Deus nos dá, principalmente pela sua providência, olha para a sua vida, vê que nada te falta. Olha como Deus tem cuidado de você. Você tem saúde do corpo, louvado seja Deus. Você tem um pão na sua mesa, louvado seja Deus. Você tem emprego, louvado seja Deus. Olha como Deus tem sustentado e cuidado da sua vida. Esse é um sinal que Deus te ama. Ele pede a sua conversão. Mas muitas vezes nós recalcitramos, damos murro e ponta de faca, recalcitramos contra o aguilhão. Vai dizer Santa Teresa d'Ávila, duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Damos murro e ponta de faca. Recusamos nos converter. Sabe por quê? A gente recusa se converter porque nós somos orgulhosos, somos soberbos. Queridos, a soberba é um pecado terrível. Foi pela soberba que o demônio perdeu o inferno. Por que o demônio perdeu o inferno? Porque ele queria ser como Deus. Foi condenado aos infernos pela sua soberba. Porque os fariseus eram incorrigíveis, estavam fechados à graça de Deus e nem com os milagres de Jesus se convertiam. Porque eles queriam tomar o lugar que Jesus estava ocupando. Assim como o demônio queria tomar o lugar de Deus, aqui no Evangelho os fariseus querem tomar o lugar de Deus. Sabe, na nossa vida, quando a gente reclama de tudo, quando nada está bom, sabe, na nossa vida, quando Deus cuida da gente com a sua providência, mesmo assim a gente reclama,
e fica triste porque a gente não tem o carro que a gente queria ter, ou a casa que a gente queria ter, ou o emprego que a gente queria ter, ou o dinheiro na poupança que a gente queria ter, ou a viagem que a gente queria fazer e a gente não consegue, a gente fica triste. É porque nós estamos assim dizendo para Deus: Senhor, o Senhor não sabe cuidar de mim. Quem sabe cuidar de mim sou eu mesmo. E o Senhor está errado, meu Deus. Porque o Senhor não me dá o carro tal, minha casa tal, viagem tal, coisa tal. E aí começa a surgir uma depressão, um apego às coisas materiais. E isso vai gerando tristeza, angústia. E o coração cada vez mais vai ficando revoltado contra Deus, ainda que a gente não formule esse pensamento conscientemente. Aquele que murmura, aquele que reclama, aquele que se inquieta com as dificuldades da vida, as pequenas dificuldades da vida, materiais mesmo. Ou aquele que se inquieta, que se angustia e que não aceita até mesmo as grandes cruzes que a vida nos apresenta como uma enfermidade. Sabe aquela pessoa que se descobriu doente, às vezes está com câncer, e que não aceita aquele câncer, não aceita aquela enfermidade? Ela está dizendo: Deus, o Senhor não sabe cuidar de mim. O Senhor não podia ter deixado eu adoecer de câncer. Aí ele se esquece daquela palavra de Jesus que diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois vai perder a sua vida. Queridos, isso é soberba. Os fariseus eram incorrigíveis por causa da soberba. E por causa da soberba, os demônios foram ao inferno. Por causa da soberba, muitos homens foram ao inferno. A soberba é a porta de entrada para todos os vícios. Porque, como eu disse, citando São Pedro, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Significa isso: se você for soberbo, Deus não vai te dar graça nenhuma. Vai se apagar a luz de Deus no seu coração. E aí as trevas vão tomar conta. Por isso que a soberba é a mãe de todos os vícios. Mas em contrapartida, a humildade é a mãe de todas as virtudes. A humildade é a mãe da santidade e da vida eterna. Porque se Deus resiste aos soberbos, Ele concede sua graça aos humildes. Aquele que é humilde arranca qualquer graça de Deus. Deus, ele olha para o humilde e derrama graças abundantes. E quanto mais a alma for humilde, mais Deus dá graça. Olha para a Santíssima Virgem Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Por que o anjo Gabriel vai dizer para Nossa Senhora: cheia de graça, o Senhor é convosco, encontraste graça diante de Deus? E a maior de todas as graças que a Deus feito homem, o Pai conferiu a Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a medianeira de todas as graças, porque a maior de todas as graças, que é a encarnação do Verbo, veio a nós por meio dela, assim também por meio dela todas as outras graças virão. Por que Deus derramou um oceano de graças no coração de Nossa Senhora? São Luís de Montfort vai dizer que Deus juntou todas as águas e fez o mar, juntou todas as graças e fez Maria. Por que Deus colocou tanta graça em Nossa Senhora? Ela vai responder lá no Magnífico, Lucas 1. Olhou para a humildade de sua serva, por isso todas as gerações me chamaram bem. Ela foi sempre humilde, a mais humilde de todas as criaturas. E porque foi a mais humilde, Deus derramou maiores graças sobre ela. Aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. Se hoje, até agora, se até aqui na sua vida, você se revoltou contra Deus por causa de pequenas coisas, ou você se revoltou contra Deus por causa até de grandes coisas, um câncer talvez, a perda de um ente querido, saiba que esse é um grande sinal de soberba. Peça a Deus a graça da humildade. A humildade de baixar a cabeça diante de Deus e falar: Senhor, Tu és Deus, Tu és tudo, eu nada sou. Tu sabes de tudo, Jesus. Tu sabes de tudo, eu não sei de nada. E tudo concorre para o bem dos que te amam. Obrigado, Jesus, por esse grande sofrimento que me visitou. Ou obrigado, Jesus, por essa pequena dificuldade que me visitou nesse dia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está cuidando de tudo. Por meio desse sofrimento, por meio dessa dificuldadezinha, o Senhor está me salvando. Humildemente, Senhor, eu dobro minha cabeça diante de Ti e digo: Tu és meu Senhor, Tu és meu Deus e eu sou nada. Conduz a minha vida, Jesus. Ó meu Jesus, manso e humilde de coração, faz o meu coração semelhante ao vosso. Queridos, a humildade, ela atrai as bênçãos e as graças de Deus. A humildade acende a luz da vida eterna na alma. Peça a Jesus essa graça. E diante das contrariedades da vida, não se irrite. Não resmungue, não murmure, não reclame. Seja humilde. Apresenta tudo a Deus em oração
Submeta-se humildemente à vontade de Deus. Confia no Senhor e fala: Jesus, tu sabes tudo, eu não sei nada. Tu és Deus, eu nada sou. Eu confio em ti, eu submeto os meus planos aos teus planos. Cumpra-se em mim a tua vontade. E faz meu coração, Jesus, humilde como o vosso. Se esses fariseus, se esses judeus tivessem aberto o coração à virtude da humildade, talvez hoje eles seriam grandes santos. Grandes santos. Quem sabe até mesmo apóstolos, como o próprio apóstolo Paulo, ao cair no chão, na estrada de Damasco, ao cair no chão, ou seja, ao se rebaixar até a terra, humilitas, vem de humus, de terra, Saulo se rebaixa até a terra. Então Deus levanta Saulo para se fazer um grande apóstolo. Se esses homens tivessem sido bons, talvez o destino deles tenha sido diferente. O seu destino é o céu. Tem um lugar para você no alto da montanha. Conquista o seu lugar no céu pela coroa da humildade. Que Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.